Cumprimento você, a senhora, o senhor, com um bom dia na graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje eu quero dar um tema para a palavra do dia dizendo antes da provação. E quero subordinar esse tema no texto bíblico que se encontra no primeiro livro da Bíblia, chamado Gênesis, capítulo 7. Vou ler versículo 1, depois o 4, 5 e o 7. Dizem assim: Depois disse o Senhor a Noé: Entra tu e toda a tua casa na arca, porque tenho visto que é justo diante de mim nesta geração. Porque passados ainda 7 dias, farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e desfarei de sobre a face da terra toda a substância que fiz. E fez Noé conforme a tudo que o Senhor lhe ordenara. Noé entrou na arca, e com ele seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos, por causa das águas do dilúvio. Hoje é 11 de julho de 2022. Grande Deus, Pai eterno, Pai das misericórdias, é no nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, que aqui estou na Tua presença em oração. Quero Te agradecer por tudo, por todas as bênçãos que o Senhor tem nos concedido. Te apresento essa pessoa que está me ouvindo, a sua família, a minha vida. Permanece conosco, nos orienta pelo Teu Espírito Santo nesta palavra. Eu te peço que seja assim, em nome de Jesus. Bom, pessoal, eu, para falar a verdade, gosto muito de falar desse episódio que envolve aqui, Noé, a sua família, a arca, o dilúvio, e é muito conhecido para os leitores da Bíblia essa história. E até foi aí, por várias vezes, tema de filmes, livros e tudo mais. Aqui nesse episódio nós sabemos que havia Deus ali orientado Noé, preparando-o para uma provação que seria global. O dilúvio iria atingir toda a terra. Ou seja, seria uma provação para todos, tanto justos como injustos. A diferença entre ambos, justos e injustos, é que Deus sempre, gente, prepara o justo antes da provação. Foi o título que dei, Antes da provação. Aqui nós vemos Noé sendo preparado quando Deus o instrui ao que devia ele fazer. Nós observamos assim no capítulo 6 desse mesmo livro, no livro de Gênesis, do versículo 14 a 16, Deus indicando Noé, orientando ele o modelo da arca, ou seja, o que ele deveria fazer antes daquela aprovação chegar. Me lembro também daquela fome que atingiu ali o Egito e outras áreas ali próximas, quando Jacó, seus filhos, ficaram na terra de Gósen, enquanto todo o restante estava sofrendo com a fome. Quem estava na terra de Gósen, que Deus havia preparado, Faraó havia sido orientado por Deus também para ceder aquela terra, enquanto os filhos de Deus estavam ali na terra de Gósen, não sofriam com aquela fome que estava atingindo todo aquele território. Então Deus sempre está com os seus servos antes da provação, lhe orientando, lhe preparando. Quando Deus fala para Noé sobre as dimensões dessa arca, que ele devia preparar, e também os compartimentos, duas coisas me chamam a atenção quando Deus orienta ele a fazer: uma janela e uma porta. Não foram várias janelas e várias portas.
E a janela ficava numa área elevada da arca. E janela, a gente fala de saída, de fuga, de resposta, não é? Nesse sentido assim, simbológico. Então foi quando, passado o período do dilúvio ali, Noé queria uma resposta para saber se realmente já podia abrir ali a arca, para saber se já a aprovação havia sido concluída, terminada. Foi através daquela janela que Deus havia indicado ele para fazer. Então tudo que Deus mandar você fazer, a senhora, o senhor, meu irmão, isso é para mim também, a gente deve fazer antes da aprovação. E o que é que a gente deve fazer antes da aprovação? Como é que nós devemos preparar essa nossa arca? É com oração, é com o jejum, é com a adoração a Deus, com os louvores, obedecendo sua palavra, porque sempre estaremos em uma nova aprovação. A gente sai de uma e entra em outra. E por falar em dilúvio, por falar em arca, até um compositor dos hinos sacros, que ele fala que Jesus é a nossa arca, onde a gente pode habitar. Então, que possamos guardar essa palavra. Eu quero concluir deixando aqui para você, para a senhora, para o Senhor, uma palavra que na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 5, é conhecido, mas para inserir nesse tema, versículo 7 diz assim, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então Deus faz questão de cuidar dos seus filhos, dos seus servos. E o conselho de Pedro é: a gente deve lançar sobre ele, sobre Deus, a nossa ansiedade. E ele diz por que nós devemos lançar, porque ele tem cuidado de nós. Então Deus sempre vai cuidar da gente antes da aprovação, nos orientando como devemos fazer, devemos agir, durante a aprovação e depois comemorando conosco a nossa vitória. Ótimo dia a todos. Servo de Deus, Gessé.